Tá aparecendo. Olá, Boa tarde. O outro tá dormindo aqui. Acabou de fazer cocô, hein? Faz pouco oh, tempo. que amor, Faz pouco tempo que fez um amor, cocôzinho. que massa. Obrigada, Paula, aí. Vamos conversar então sobre higiene Eu que natural. agradeço. Adoro. Salvou muitas noites de sono a higiene natural. Que massa. Bom, Eu queria primeiro que você falasse um pouco quando que você decidiu trazer essa ideia da higiene natural e divulgar aqui no Brasil essa ideia e o que é de fato a higiene natural. E aí a gente começa com as perguntas que deixaram na semana. tá bom. Então tá, então para quem ainda não me conhece, eu sou a Fernanda Paz, criadora do projeto Bebê Sem Fralda Brasil, em que nenhum bebê precisa ficar sem fralda, né? Mas o nome já é para gerar esse, pelo menos esse como assim, né? E trazer para curiosidade. Mas eu engravidei em 2014. Aliás, a minha filha nasceu, né, em 2014. E aí eu passei a gestação inteira pesquisando sobre isso e conversava com as pessoas e todo mundo dizia que era impossível, porque eu me incomodava com a ideia de usar a fralda descartável e a fralda de pano. Para mim era muito bacana, mas eu era uma mãe solo no centro de uma cidade, num apartamento, quatro andares, sem elevador, sem máquina de lavar, sabe? Tipo assim, era muito bonito a ideia das fraldas de pano, mas eu não conseguia ver num contexto do dia a dia, né? E aí eu fui no pensamento do, sim, mas e como é que era antes, né? Antes não tinha tecido, não tinha fralda descartável, como é que era antes? E aí pesquisando eu cheguei no tal Elimination Communication, a comunicação de eliminação, onde realmente indicam que você pode criar bebês sem fralda, né? Mas dentro de um contexto da nossa realidade moderna, né, da correria do dia a dia, das famílias que têm outros filhos, que têm outras atividades, eu penso que na prática um bebê sem fralda realmente não tem, nem tem necessidade nenhuma, né? E aí, quando eu li a respeito, Paula, eu só vi assim, ah, observe os sinais do seu bebê e posicione para fazer xixi ou cocô. Mas que sinais são esses? Posiciona como? Sabe? O que eu Sim. encontrava em blogs e coisas assim era tipo depoimentos. Ah, eu estava no carro, então meu bebê dava um sinal de que queria fazer cocô e eu parava o carro e ele fazia cocô. E Mas eu, mas ninguém que fala o que que sinal? é. Que sanal é esse, É, gente? Pelo amor de Deus, me conta. tem algum segredo atrás disso, sabe? E aí eu comecei a ir estudando meio que tudo um pouco, assim, porque eu queria, fazia muito sentido para mim, eu queria colocar em prática, mas eu não tinha muito embasamento com relação a isso, então eu fui atrás. Eu comecei a fazer estudos associados, comecei a estudar sobre o desfraude, o uso das fraldas, a história das fraldas, tanto que o livro tem mais ou menos tudo isso, né? Toda uma questão de como surgiram as fraldas, por quê, do que são feitas, o que tem, né? E aí, nesse questionamento todo, nasceu a Serena, minha cobaia. E ela fazia cocô quando trocava a fralda, quando ia entrar no banho, sabe? Sempre em momentos oportunos, ou durante a mamada, ou logo depois da mamada. E daí tinha aqueles sinais que a gente achava que era cólica, que se contorcia, brigava com o peito, né? De noite acordava muitas vezes. E aí era eu e ela dentro do apartamento, assim, né? Aí um dia ela olhou pra mim, eu tenho certeza que ela fez assim, ó. Sabe? Aí eu peguei um potinho de isopor, de marmita, sabe? De delivery, assim. E coloquei ela. E ela na hora fez um monte de cocô e xixi. Me olhou e riu como de quem diz assim, ó, ufa, Que que alívio. sabe? E a partir daí ela começou a fazer cocô sempre, sempre, até hoje, de forma adequada, na Eu posição. lembro que no dia que eu vi sobre, foi até numa live que você estava fazendo com a Artisling. Uhum. E aí eu falei assim, ele sentia muita cólica durante a noite e eu sempre acordava todo dia, 3 horas da manhã. Ele me acordava, passava 1 hora lá se contorcendo. E aí eu não gosto de ficar dando remédio, não queria dar Luftal de jeito nenhum. Aí ficava, faz massagem, dobra a perna, não sei o que, sem tirar a fralda. Aí quando eu vi, eu falei, gente, será que é? Não é possível, não é possível que seja isso, não é possível que ele vai fazer. Aí eu comentei com a minha mãe. Aí minha mãe falou assim: ah, criança fazendo cocô fora da fralda, claro que não vai rolar. Eu falei assim, mãe, eu acho que eu vou passar a levar o Teodoro pra fazer cocô no vaso. Aí ela fazia cocô no vaso. Ele bebezinho, ele tinha 40 dias nisso.
Aí eu falei assim, vou ter que dar um jeito, porque se o povo tá falando que consegue fazer, eu consigo fazer. Não Aí eu custa falei, nada vamos ver se tentar, é né? cólica, mesmo isso. Vou botar na posição. Aí um dia de manhã, ele deu esses sinais, essa contorção e eu falando tá com cólica, eu falei, vou botar. Eu abri a fralda, botei ele na posição na hora, ele fez cocô. Eu falei, não, é mentira. Foi coincidência. Aham. Vou deixar passar mais uma vez. Aí, da madrugada, eu fiz de novo. Aí, ele fez de novo o cocô e voltou a dormir super rápido, super tranquilo. Aí, eu falei, não, gente, eu vou levar isso pra minha vida. E contei pra minha mãe empolgadíssima. Eu falei, mãe, funciona. Funciona porque ele tá fazendo. Então, Aí, passei uma semana fazendo na fralda ainda, por medo mesmo de não identificar os sinais, de ficar com... a gente coloca uma barreira, né? A gente É, fica, ai, será? Ai, mas não vou. Ai, mas será que eu devo? É agora. Ai, mas não é. será que eu vou forçar o menino a fazer cocô? Não vou forçar ele a fazer. É, Aí eu falei assim, tá, vou passar uma semana vendo na fralda como é que vai ser. E aí foi muito bem. Eu escolhi ir pro vaso e botar na posição no vaso porque é aquilo que você estava falando da realidade da pessoa, de você identificar o que são suas limitações e o que vai ser prático para você ou não. E no vaso, para mim, é o mais prático possível, que aí dá lá o tchau vai lá, tá e embora. descarga. Aham. Fui. Acabou. E aí, desde então, a gente tem feito. Depois que eu comecei esse ritmo de entender e respeitar a necessidade dele, de tipo, ah, tô com vontade agora, fazer ali na hora, ele começou a dormir muito melhor e o horário foi regulando de acordo com o horário de sono dele. Porque aí, Aham. antes de dormir, ele passou a sempre fazer antes de dormir, então durante a madrugada, Ele não dorme de tinha essa boa. necessidade. E agora Uhum. faz direitinho, quase sempre Acorda no e mesmo também faz, né? horário. Geralmente Aham. acorda e faz, ou depois, logo meio-dia no máximo ele faz. Então a gente já. E você identifica também. Quando as Muito pessoas bom. me perguntam o que que eu acho melhor, o que que eu mais gostei nisso tudo, tem a questão da praticidade, me estimula. Eu já tinha vontade de usar fralda ecológica antes, não usei porque desacreditaram em mim e eu fui com as pessoas, de achar que eu não ia ter capacidade de levar para frente. E mas o que eu mais gosto é a questão de você se conectar mesmo com o seu bebê, porque você passa a Sim, realmente conhecer tudo ali que ele precisa. e usando a fralda de pano, a vantagem é que a gente não tem fralda de cocô. Pelo menos a fralda de cocô para lavar não tem, né? Porque a gente Muito começa a gastar difícil. os cocôs ganham horário, ou pelo menos um padrão. Aí sim, tanto que na minha experiência, como eu estava contando antes, depois que eu vi que ganhou esse processo, que se tornou um reloginho, que a minha filha começou a fazer mais cocô, tipo, em vez de fazer vários cocôs por dia, era aquele cocôzão, até depois preparar um cocôzão de novo. Então, ela tinha um dia de tranquilidade. A diferença do bebê que precisa fazer cocô o tempo todo. Não tem como ficar bem, né? Não, Aí eu passei a usar as fraldas de pano, então, que eu tinha preparado, que pra mim parecia que ia ser impossível, porque aí ficou tranquilo. Ela usava a fralda de pano, às vezes eu repetia, porque tu tira, põe a posição, faz xixi, faz cocô, põe a fralda de novo, né? uhum. Vai usando. Aí era meia dúzia de fraldinha pra lavar, aí eu deixava de molho, enquanto tava ali de molho estendendo, eu usava as descartáveis, eu consegui mesclar de uma maneira muito mais tranquila, assim, né? Sim, Reduzindo o uso. E com a prática que eu fui vendo isso, não, é muito possível, é muito real, olha, tá muito, aqui, muito né? tranquilo. E aí adquirindo mais conhecimento, buscando mais estudo, propagando mais. E naquela época, era 2014, eu participava de um monte de grupo de Facebook e eu batia tanta boca, eu até hoje ainda bato muita boca sobre essas coisas. Mas é porque eu começava, todo mundo dizia assim, ai, meu filho tá brigando com o peito, ele pega e solta, pega, é cocô. Ai, mas você tá louca, tudo é cocô. Sabe? Ah, porque o meu filho tá chorando de cólica, ele grita e ele esperneia, ele fica vermelho, ele contorce as mãos, e assim, olha, é cocô, coloca na posição. Aí todo mundo me, sabe, tipo, sai pra lá, psicopata do cocô, você tá louco, isso não pode, Tudo acha né? que eu falava, não, E gente, mas sempre aquelas críticas assim, ah, o bebê não pode ter controle esfinteriano, você vai estar antecipando fases, vai forçar a criança, vai não sei o quê. Então, como eu vi que tinha muita crítica em cima de uma coisa que é tão natural e que na prática a gente vê que é real, que a resposta do bebê é imediata,
eu imagino que o teu bebê passou a te avisar também, assim, em determinados momentos, pra chamar Sim, mais atenção e tal, porque aí a tua antena da percepção tá ligada e tu não ignora aquilo, tu leva aquilo em consideração, né? com certeza. Diferente da mãe que pensa assim, ah, ele mamou, ele dormiu, tá com a fralda limpa, então ele tá de boa. Não, o que É que ele sempre tem o fome dessa... ou sono, nunca pensando no É, terceiro fator, né? ou tá com dor, né? Tá com dor, dor, É dor. como Sempre sono todo, caracteriza né? como dor, né? Porque a criança, como ela não consegue falar, como é que ela vai se expressar que ela tá precisando de alguma coisa, né? Tu se alimentou um monte, tu tem um bolo fecal para eliminar. Como que mini humano, bebezinho que não fala, vai se comunicar com Não o teu tem. cuidador, né? Aí, Vai chorar, vai e aí tem grunhir. isso também, né? Tipo, quando ele não faz cocô pela manhã, por exemplo, e aí alguém vai ficar com ele, por acaso, minha mãe ou meu marido, eu já aviso, olha, ele não fez cocô de manhã. Então, se nada atender, primeiro tenta o cocô. Depois Aham. entrega pra ver se é peito. É. Mas ele vai querer fazer cocô ainda, porque se você acaba conhecendo mesmo, conhecendo a criança Conhece mesmo. em todas as É. necessidades. Então, você acaba sempre atendendo e não errando Até... quando é dor de verdade, porque de fato às vezes sente dor, né? Tipo, na vacina, É. alguma coisa Isso. assim, você sabe realmente o que que você pode fazer para É. ajudar o teu bebê ali. Agora, a Exato. maioria das pessoas em casa já conhecem os sinais, porque de cara ficava assim, ah, mas não deve ser fácil, ah, mas só a mãe vai saber, mas não é difícil. É. Você vê que a Eu criança tá... postei essa semana, eu postei um estudo que fala justamente isso, que essa intuição materna voltada para a higiene natural, ela pode ser adquirida pelos outros membros da família, porque é uma questão da vivência, de tu estar ali vivenciando aquilo, então a tua antena da percepção também liga, né? É uma intuição que tu ganha também. Então isso nos proporciona, tu tá lá lavando a louça, mas de alguma maneira tu sabe assim, ó, não, ele vai precisar fazer xixi agora. Ou porque já faz um tempo que fez, ou porque começou a resmungar lá na sala, Uhum. que é aquele choro de incômodo, né? Então tu começa a ter essa percepção, assim, isso é muito bacana. Porque aí o que acontece? Aquele bebê que tinha dor, ou que estava brigando no peito, né? E que tu fica buscando justificativas, às vezes sofrendo e realmente achando que o teu leite pode ser fraco, ou que esse bebê pode estar com refluxo, ou que não, né? Ou tudo isso, é cólica, é dor, é não sei o que, tudo. E quando era só e somente só a necessidade de expulsar um cocôzinho, sabe? Só que aí a nossa cultura tem essa coisa do não, cocô, não fala nisso, não olha, deixa Ah, pra tem pensar nojo, eu sinto depois, furada. fecha a fralda, embola e joga fora, né? A criança cresce, imagina da visão da. Eu sempre penso no lugar da criança, né? Imagina aquele bebezinho pequeno que cresce com o seu cuidador, vendo ele de cima e falando assim, ó, meu Deus! Ah, então é sempre feio, é algo escondido, é algo que você não pode saber, né? Sem posição adequada, porque não deve mesmo ser fácil ter que fazer um cocô com fralda apertada, mais roupa, o corpo deitado Deitado. ou no colo de alguém, né? Eu falo Geralmente. muito isso da questão de ficar deitado, porque durante a minha gestação fiquei internada 2 vezes. E eu lembro que era horrível pra mim na vez que eu fiquei internada de ter que ficar deitada mesmo. Eu não fiz cocô É, durante os dias que eu tive que ficar deitada, porque a gente não consegue, gente. É difícil pra caramba fazer cocô deitar. Aí você vai forçar um bebezinho que já tem várias coisas pra aprender, ele ainda vai ter que se controlar pra fazer o cocô deitado. É, é. E com uma impossibilitação física, né? Porque tem uma fralda ali, tem uma coisa tampando, né? Então não tem mesmo como isso aí. E geralmente o bebê no colo também a gente tá segurando por aqui, né? Que é pela bundinha. Então a gente tá de alguma forma tampando ali. tampando, continua tampando, né? Ou ele tá deitado também, daí continua sempre tampando, ou enfim, ele qualquer coisa. Aí a gente acha que é cólica, a gente segura aqui, a gente aperta a barriga, enfim. Então a gente aperta, estimula pela barriga, mas em contrapartida ele está impossibilitado na saída, né? Uhum. São umas coisas que são até lógicas, assim. E com relação ao controle esfinteriano, por exemplo, que é uma preocupação que faz sentido, que realmente é importante a gente falar. Não se trata de controle esfinteriano. O controle esfinteriano ele vai acontecer no momento oportuno, de acordo com cada criança, né? A gente tem que também meio que desmistificar essa ideia dos esfínteres. O corpo ele é cheio Uhum. de esfínteres. A gente tem até nano esfínteres. A gente tem esfínter no ouvido também.
Então, tipo, compreender que esse esfíncter, ele se desenvolve com a gente também. Então, quanto mais tempo tu anular, ignorar aquilo para lá no futuro, 2, 3 anos depois de vida, né, que é toda a vida, tu ir trabalhar aquilo, ou tu te desenvolver tendo consciência, porque a função do relaxar esfíncter, o bebê tem, né? O que Sim. ele não vai ter é o de segurar. Só que daí o que acontece? Na questão do ânus mesmo, são dois esfíncteres. O interno e o externo, como se fosse assim, né? Então, o interno, ele relaxa naturalmente. Quando chega o bolo fecal ali no reto, tem que sair, o esfíncter de dentro, que é como se tivesse duas comportas, assim, entende? Aqui é o reto, e aí tem um esfíncter dentro e um esfíncter fora, assim, ó. Uhum. Então, o de dentro ele libera com o peso das fezes. E o de fora que é o que fica segurando, né? Então, a gente que é adulto, a gente sabe aquela sensação do, tipo, o cocô bate na porta e tu segura. O bebê acontece a mesma coisa, só que ele não tem como segurar dessa forma E consciente. tem Então, a ele questão também que não é um treinamento, né? Porque a gente está respondendo não, à necessidade do bebê. A gente não está induzindo exato, ele a fazer quando ele não está com vontade para respeitar o nosso momento, ou o momento que a gente acha oportuno. É o momento que exatamente. ele acha oportuno mesmo. E aí, quando Isso. ele está com vontade, a gente respeita essa vontade para fazer. É na demanda do bebê, né? Então, nesse exemplo que eu tô dando do cocô, o esfíncter anal interno ele libera e o externo ele não consegue segurar, porque o bebê não tem essa capacidade de segurar. Então, ele solta. Só que como ele tem impeditivo físico e não tem para onde ir, aí sim ele estanca de forma intuitiva, instintiva, que é um processo de sobrevivência. E se fosse o bebê lá das cavernas e ele ficasse deitado, envolto em cocô, ele não ia sobreviver, entendeu? Então, como que será que essa mãe, essa família manejava as evacuações, né? Então, por isso que não tem como ser controle esfinteriano. Ao contrário do que a fralda faz, que é ir barrando sempre um processo esfinteriano natural, a gente apenas proporciona a liberação, tipo assim, eu costumo dizer que é um apoio técnico operacional, né? É como se precisar vomitar agora, eu te ajudo. Eu puxo teu cabelo, te coloco numa posição adequada. Eu não vou querer dizer vomita, vomita agora, nesse momento. Não, é o contrário, quando você precisa, né? E a posição é super importante, né? Pelo menos uns 45 graus aqui, para proporcionar que o ângulo anorretal, que é um ângulo que a gente tem bem no reto, consiga deixar o reto reto mesmo, para eliminar o cocô, né? O que tá todo mundo perguntando aqui, gente, mas vai deixar o bebê sem fralda? Como deixa o bebê sem fralda? Não é deixar o bebê sem fralda, gente. Não deixa, em momento nenhum. Só libera a fralda pro bebê fazer cocô. É você identificar quando o bebê precisa ficar sem fralda, mas ele não vai ficar o dia inteiro sem fralda, ele não vai Não, mijar passa a o sua dia. casa inteira, não vai cagar a sua casa inteira. O bebê, ao contrário, ele passa o dia com a fralda e à noite Exato. também, com a fralda. Só que da Pode mesma deixar maneira com que fralda. ao contrário da gente esperar que ele faça cocô mal posicionado, sem saída adequada, de um jeito desconfortável, a gente proporciona que ele faça numa posição adequada, de um jeito confortável, tendo acolhimento, né, tendo respeito nesse momento e faz uma higiene mais adequada também e aí retorna a fralda, né? Então, por isso que, na medida do que? Das capacidades, possibilidades, limitações. Se agora eu tô vendo, né? Se agora eu tô vendo que o meu bebê precisa fazer cocô, por que que eu vou ficar inerte se eu posso auxiliá-lo? Mas agora eu tô vendo e eu não posso auxiliá-lo, bom, ele vai conseguir se virar sozinho, né? Como ele se viraria de qualquer maneira. Mas se eu posso auxiliá-lo, por que não? Se eu posso puxar um baldinho, um potinho de paçoca, se eu posso levar até o vaso, né? Na graminha do quintal, ou simplesmente Estão falando ficar aqui com na ele no, pia, tem gente que faz na pia, faz na onde faz. pia, super adequado. Ou o simples fato de tu abrir a fralda e deixar a fralda mais aberta, deixar que o bebê fique numa posição mais confortável, né? Aqui eu sempre dou o exemplo, é que agora ficou meio posicionada a câmera, mas deixa o periquinho lá embaixo, o bebê só com a bundinha liberada enquanto mama, né? Se for recém-nascido que costuma fazer cocô enquanto mama. Para poder estabelecer essa comunicação, falar pro bebê, você quer fazer cocô, a mamãe tá aqui, eu te ajudo, né? Vamos juntos nessa, você não precisa ficar envolto no seu cocô, se eu posso te ajudar. Isso é Uhum. normal, isso é natural,
Você vai crescer sabendo que isso é uma parte normal sua. Você não vai precisar ter 4, 5 anos e reter, segurar, ter dificuldade de desfraldar, compreender a Uma fralda como coisa uma que eu parte do gosto seu corpo. muito, que você sempre fala, é isso. Que a gente, quem fala de condicionamento, né? Fala da higiene natural como condicionamento. É muito mais o inverso, você condicionar a criança a fazer na fralda. Na Se ela fralda, tá com a fralda o tempo inteiro, o dia inteiro, o que que é um condicionamento de verdade? Quando você deixa a criança à vontade, quando precisa atender aquela necessidade, atende, ou é. obrigar a criança a aprender a fazer naquele lugar. Fez na fralda 3, 4, 5 anos. E aí, do nada, você quer que a criança aprenda a fazer no vaso. Como é É. que acontece isso? É E mais. daí, às vezes, acha que a criança é incapaz de alguma coisa e faz acompanhamento médico, psicológico, não sei o que. Só que não, essa criança foi condicionada desde o nascimento a fazer de outra maneira, né? Uhum. A gente tem a ideia, a concepção de um recém-nascido que ele já vem com uma chupeta, uma fralda, uma mamadeira, né? Um kit do bebê. Coloca bebê na internet, desenho bebê, todos eles têm uma chupeta, uma fralda e geralmente uma mamadeira na mão, né? Sim. Então, o mais difícil, eu acho, Paula, nesse processo, é a desconstrução, sabe? A gente conseguir compreender que fraude é um advento da modernidade. Ele não, porque tem gente que diz assim, tu tá antecipando fases do desenvolvimento. Mas como que tu pega um apetrecho inventado pela modernidade e incute ele num desenvolvimento humano? Não faz nem sentido, Uhum. É muito lógico. sabe? Para mim foi muito lógico. Desde a primeira vez que eu vi, eu falei, não, faz todo sentido. É, Duvidei que fosse acontecer, mas foi a coisa mais fácil. Na primeira vez que eu botei, já é. foi, e a partir daí já foi muito tranquilo pra gente seguir. Isso é muito legal. A dificuldade, que eu também mas também não sigo o que você fala, né? Dos momentos oportunos e tal, é o xixi. A fralda Uhum. dele tem ficado com bem menos xixi, porque visto que ele vai fazer cocô umas 3 vezes, são 3 Já xixis faz xixi também. que faz. Então diminui Uhum. o xixi. Mas teve até gente perguntando: ah, mas e o xixi? Como é que a gente identifica sinal? Como é que a gente leva do xixi? Então, o xixi foi uma das coisas que eu mais me preocupei em estudar por causa disso, porque existe um mito em cima do xixi e pessoas que ensinam higiene natural ao longo do mundo, elas dizem para deixar o bebê sem fralda para identificar os sinais de xixi. Só que eu consegui perceber que os sinais de xixi, eles não estão nas partes íntimas, né? O menino, por exemplo, quando ele já fica com o pintinho durinho de xixi, é porque já está estourando o limite, né? O xixi já desceu toda a uretra, porque a uretra dele vai percorrer todo o pintinho, né? Então, tipo, já tá cheio aqui, o negócio já, sabe? Então, a gente sempre tem que pensar o seguinte, por exemplo, o sinal de fome tem 3 estágios. O chorinho o chorinho e o chorinho né? Porque está mexendo com o sistema nervoso central, aquela criança tem uma necessidade. Então, quando é xixi, também é a mesma coisa, mexe com o sistema nervoso central, com necessidade. Então, o sinal não tá. Não, tu não precisa deixar o bebê sem fralda e ficar olhando, agora é xixi, agora não é xixi. Porque é um sinal muito mais sutil que tem a ver com o comportamento da criança. Com como que ele tá. Porque assim, ó, dentro de um parâmetro o bebê deveria ser só, tipo assim, comer, beber e dormir, porque ele não tem conta para pagar, ele tá, né, num processo que ele tá saindo do casulo, tá trocando né, de fase, digamos assim, tá no processo de desenvolvimento, então quanto mais acolhimento ele tiver, tem a tetinha, tem o mamazinho dele, ele tá de boa. Então, por que ele fica se remexendo? Por que ele fica reclamando? Por que ele fica grunhindo? Por que ele se contorce? Por que ele apresenta um negócio meio de ansiedade? Por que ele tem um chorinho que nem de um cachorrinho recém-nascido? Porque tudo isso ele está sinalizando, sobremaneira, na maioria das vezes, uma vontade de eliminar. Então, conforme a gente passa a realizar esse atendimento, todos esses sintomas passam a diminuir. Uhum. Por quê? Por causa disso. Porque olha o exemplo do xixi que eu sempre dou. Imagina um copo. Esse aqui é um copo d'água que eu tô tomando água, que é da Serena. Então, imagina que esse copo é uma bexiga, tá? A bexiga de um ser humano adulto, ela tem esse tamanho e ela dobra de tamanho. Então, por isso que se a gente tá precisando fazer xixi, vai para o banheiro que tem uma fila quilométrica, a gente fica um tempão lá esperando.
O bebê, ele, como uma defesa natural, ele também não tem essa bexiga que dobra de tamanho. Ao contrário, quando começa a atingir as capacidades máximas já, ele já começa a te sinalizar. É mais ou menos o chorinho da fome que tem 3 estágios, o xixi ele também vem. Ele começa a dar umas reclamadinhas, daí daqui a pouco ele reclama um pouco mais incisivamente. Chega uma hora que ele está desesperado. Aí, dependendo da fase, você vai achar que é birra, você vai achar que é agressividade, você vai achar que é teimosia. Quando é algo que dentro do corpo dele está uma panela de pressão, porque o xixi mexe com a pressão arterial. Faz o sangue correr mais rápido dentro da corrente sanguínea, o vaso sanguíneo dilata, a pressão arterial sobe, é como se fosse um dentro dessa criança, entendeu? Então, por isso que os sinais começam de maneira sutil e vão acelerando, vão ficando piores. Quando tu tiver uma criança que tá em desespero, já chorando, gritando muito, não adianta tu pegar e levar para fazer xixi, por mais que tu saiba que é. Porque ele tá muito nervoso, elevou o nível de cortisol, entendeu? E aí o que que os esfíncteres vão fazer? Vão travar. Assim como não adianta tu pegar um bebê que tá desesperado de fome e colocar o peito na boca, ele tá tão Tem que desesperado que ele primeiro já nem acalmar. reconhece o peito, tu acalma primeiro. Então é isso. E olha só que bacana. Como tu é doula, vai ficar bem massa pra ti pegar esse sentimento. A ocitocina, que é o hormônio do amor, ela fica secretada e é liberada pelo hipotálamo. Todos os hormônios do nosso corpo são secretados e liberados pela hipófise, que está um pouco abaixo do hipotálamo, né? E é um lugar especial dentro do nosso cérebro. Só que só dois tem um lugar mais especial ainda, que é a ocitocina, o hormônio do amor, que vai ajudar nas contrações uterinas, que vai liberar outros hormônios positivos, né? Neurotransmissores positivos, e o ADH. O ADH é o antidiurético hormônio. O hormônio antidiurético, ele é relacionado ao xixi. Então, da mesma forma que para te liberar a ocitocina, para te ficar de boa, para te conseguir ter um parto tranquilo, tu tem que estar à vontade, acolhida, relaxada, tudo mais. O momento do xixi tem tudo a ver com isso. Tanto que às vezes, se tu tá no corre, para te sentar e fazer xixi, tu meio que tem que dar uma parada. E sabe aquela concentrada do aqui agora, assim, ó, o xixi sair? Então é mais ou menos isso. É só a gente começar a pensar assim, ó, na verdade, no primeiro momento, tu fica até meio que tudo é xixi. Até que tu começa a compreender que não, olha, isso é xixi, esse comportamento, esse grunhido, esse chorinho, sabe? Essa necessidade de sair do sling, né? E tem os momentos de transição também que ajudam. Acordou, acontece o que acontecer. Se tiver um bebê de 0 meses, 3 meses, 3 anos, 100 anos, banheiro, né? Aí vai comer alguma coisa, ou vai tomar uma mamá, vai brincar um pouquinho, vai não sei o quê. Daqui a pouco tem uma nova refeição, um almoço, uma nova. Xixi de novo, né? Então já faz um xixi, já lava a mão e vai para uma nova refeição. Tá no peito, brigou com o peito, pega, solta, pega, solta, pega, solta, cerqueia para trás, segura a mãe com a boca, empurra a mãe com o corpo, tira ele dali, que não é peito que ele quer, é o momento de botar para fazer xixi. De madrugada, a cada 40 minutos está acordando, a cada hora está acordando, ou pega o peito e fica naquela chupetada infinita, da 1 da manhã até as 13h30. Não é peito que esse bebê precisa agora, ele está precisando liberar xixi. Só que dentro dele fica aquela oscilação hormonal, fica o sangue correndo mais rápido, ele está nervoso. Então, o que que acalma esse bebê? O peito. É um processo que aquele mamífero piquititico, ele não sabe. Então, a forma que ele tem de anunciar é com o chorinho, com o grunhido, com empurrar a mãe, com parecer que tá, sabe, angustiado. O chorinho de madrugada do bebê que quer fazer xixi é muito característico. Você tá achando que tá sonhando. Não, ele quer fazer xixi. Né? Os despertares, a grande maioria dos bebês desperta para fazer xixi, alguns não, fazem primeiro xixi em seguida despertam. Então a gente usar esses momentos, né? Momentos de transição. Vou colocar no sling para sair. Não custa nada antes de eu colocar no sling para sair, eu ofertar a posição e ver se de repente ele não quer fazer um xixi. Não quer, vou de boa. Começou a resmungar no caminho, aquele negócio estica e puxa, reclama, se arqueia.
acho um cantinho, vejo uma possibilidade, é muito provável que seja xixi, entendeu? Então, é uma coisa de percepção mesmo, de incluir o xixi e o cocô Uhum. dentro da nossa visão sobre Eu nossa acho que vida para todo humana. mundo que começa, o cocô é mais fácil, né? Eu, por É, exemplo, tô mais no cocô do que no xixi. Eu acabo acertando o xixi, às vezes, mirei num lugar e acertei no outro lugar, entendeu? Mirei no cocô, acerto no xixi. Porque eu aham. vejo que ele tá com a necessidade de alguma coisa. Já fiz, tá feito, já não tá dormindo. Vou pro cocô, mas aí acaba sendo xixi, às vezes, É é só xixi. não, aquele E bem xixi, e aí melhora também. isso é bom para a gente compreender que o quanto a criança também está sinalizando o xixi, entendeu? Porque tanto que como a tua percepção tá ligada pro cocô, tu acredita que pode ser que seja um cocô, mas aí chega lá um xixi, então olha, nossa, ele tá me avisando de alguma maneira. Então tu começa a ganhar oportunidades, entende? Então aquele processo que nem o do bebê que faz vários cocôs pingados por dia, vários xixis pingados por dia, começa a reduzir, começa a ser uma eliminação completa. Quando tá aqui, a bexiga tá cheia, né? Os sensores estão a milhão, o sangue tá correndo, minha mãe me posiciona, me relaxa, acolhe todo o meu corpo, né? Me fala, pode fazer xixi, estou com você, liga a torneira, faz todo aquele clima. Eu compreendo, eu solto meu esfíncter e daí quando eu faço xixi, ó, esvazia tudo. Então até eu produzir xixi de novo e passar por isso de novo, eu vou ter tempo. Ao Uhum. contrário, se eu tô com xixi aqui, eu sinalizo, eu reclamo, ninguém compreende, ninguém me ajuda, eu não tenho controle. Tá enchendo cada vez mais, eu mamei mais. Então eu vou ter que liberar, eu libero. Só que eu tenho uma barreira ali me impedindo. Então, instintivamente, eu seguro meu esfíncter. E aí aquele xixi que era para sair todo, ele não sai. Aí ele vem até aqui. Aí eu mamo de novo, eu produzo xixi de novo. Aí eu faço mais um pouquinho. Aí eu produzo de novo. Aí eu faço um pouquinho. Aí eu produzo. Então eu fico naquela bola de neve, constantemente pé da vida, reclamando da vida, que na verdade o que eu tinha para fazer era simplesmente um xixi, né? Uhum. Então esse olhar integrado para o bebê, eu considero ele muito importante porque ele vai nos aliviar processos do puerpério, do choro excessivo, da reclamação, da perda de sono, da assadura, da constipação, da cólica. Nossa, o sono pra mim é o que eu falo para as pessoas. De cara, óbvio que eu mantive, porque eu tô vendo que tá facilitando super a vida do meu filho. Tá sendo super confortável para ele. Então eu mantive. Mas o que me fez começar na higiene natural foi a questão do sono mesmo, porque todo dia ele ficava de 3 às 4, de 4 às 5, resmungando, 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 e a gente achando que é cólica e faz massagem com a higiene natural, gente. Levava o menino pra fazer banho, fazer xixi, fazer cocô, acabou, passou. Acabou. É, Deita e uma dorme. coisa que muita gente fala e que não faz o menor sentido pra mim, porque é a mesma coisa de falar de mamadeira, de mãe que ordenha e mãe que não ordenha, de leite do peito, é a questão do, mas eu não sei como você consegue, deve ser tão trabalhoso. Aí eu fico, gente, mas o tempo que você leva para limpar uma fralda de cocô É, 3 vezes maior do que o tempo se você atender a necessidade da criança, acredita em mim. Porque quando o bebê faz cocô, é aquela nojeira, aquela sujeira. Quando não faz cocô fora da fralda, tirando, mirando em todo mundo, que você abre a o fralda. pescocô, né? Vem parar no pescoço, suja a roupa, suja o O bebê com trabalho é cor. muito maior do que se eu simplesmente posicionar ele, ele vai fazer o cocôzinho dele. Se eu tivesse, não tô afim, não quero levantar, não quero criar o hábito dele de só fazer no banheiro. Posiciono na fralda mesmo, faz, enrolo, deixo a fralda ali, acabou. E não é É. aquela sujeirada toda, né? Que Não, e dá. outra coisa, imagina, por exemplo, assim, ó, se tu tá no avião, ou se tu tá no consultório, ou se tu tá no restaurante, qualquer lugar que tu esteja, teu bebê precisa fazer cocô, daí o que que ele vai fazer? Ele vai ser um bebê chato reclamando, todo mundo na volta já tá de cara com aquele bebê reclamando. Aí ele vai e faz aquele cocô explosivo, aí todo mundo também tem que encarar aquele, né, a obra da criança. Aí você como mãe, você vai ter que procurar uma estratégia de trocar essa criança. Você vai ter que ir para um banheiro que talvez não tenha o trocador ou que não tenha adaptação. De alguma maneira, você vai ter que lidar com esse cocô do seu filho. Essa é a Sim. realidade. E aí, se tu é uma mãe praticante da higiene natural e tiver em qualquer uma dessas situações, teu filho sinalizou, tu captou a mensagem, tu já mirou um banheiro, uma estratégia, uma opção, uma possibilidade,
já leva a criança no banheiro, não encosta em nada, pendura a criança longe do vaso, faz o cocô, tá limpo, sabe? No banheiro do avião, no banheiro do ônibus, no banheiro do restaurante, no banheiro do shopping, aonde for, você fica muito mais livre, tranquila, a criança fica limpa, é rápido, porque você foi ali, posicionou, puf, cagou, foi embora. Agora, É se muito não for tranquilo. assim, se não for assim, aí como? Você vai precisar de tempo, você vai precisar de atenção, você vai ter que lidar com o cocô, você vai ter mais prejuízo, vai gastar lenço. Muito Então, lenço. Aqui em casa eu quase não uso lenço mais. Não sei se- para de usar lenço, vai usar na rua, vai usar em alguma situação, começa a usar lenço para limpar a sujeira, Com certeza. Usa pra tudo, menos pra limpar cocô. menos para limpar a bunda. Isso é Menos muito pra bom. limpar cocô e xixi. E uma pergunta que foi a pergunta que a maioria falou, mas ficou meio falado aqui já, é a questão de quando começar. Várias pessoas perguntaram, e a idade? Tem idade para começar? Quando eu posso começar? Eu ia falar isso agora mesmo. Começa quando você quiser, né? Porque é uma coisa que você que vai fazer para sua vida, então você tem que ter uma decisão, assim, quando que eu vou começar? Por onde começar? Começa pela leitura, sabe? Aproveita. Por exemplo, meu Instagram tem 300 e poucas postagens. Canal do YouTube, blog super completo. Sabe, tá tudo aí na rede, gratuito, disponível e que é porque você vai fazer uma coisa com seu filho, então não vai fazer porque você acha que é. Se informa, né? E janela ideal. Quando que seria ideal para começar para o meu bebê? De 0 a 4 meses. Por quê? De 0 a 4 meses, bebê reflexo. Então você vai sentir, vai posicionar puff, vai rolar a evacuação. Outra janela ideal, de 4 a 8 meses, porque aí nesse período a criança começa a sentar, vai entrar a introdução alimentar, o cocô ganha consistência, fica mais duro, mais difícil. Então, tem momentos também, a criança começa a fazer cocô tipo no meio da refeição. Então, um momento que você consegue captar, auxiliar e tal, a criança ganha preferência, né? Ou entre eu ficar sujo de cocô e minha mãe me levar, eu prefiro, então eu viso melhor minha mãe. Outra janela ideal de 8 a 12 meses. Porque aí a criança também começa a ganhar força para ficar em pé, ela se comunica melhor, ela já está se alimentando um pouco mais, ainda não criou um hábito, né, de uma vida inteira, então você vai captar e vai ter uma resposta, talvez não tão imediata, não tão na primeira vez, mas você começa a observar qual é a altura que meu filho faz cocô, como que eu posso ajudar? Começa a acordar e ir pro pinico todo dia, sabe? Você vai criando um novo A Julia hábito. tá falando aqui que o filho dela comeu no pinico várias vezes. Tem isso. Quando começa a introdução alimentar, eu tenho um arsenal de fotos de famílias que me mandam a criança no pinico com brócolis na mão, um pedaço de cenoura, uma crepioca, porque é na hora, né? Que nem o bebê recém-nascido que tá fazendo cocô mamando, o que começa a introdução alimentar também, ele meio que não quer parar de comer, mas ele também precisa fazer cocô, então vai tudo junto, né? E aí, depois dos 12 meses, Paula, fica um pouco mais difícil, porque aí a gente se coloca no lugar da criança, né? Pô, a minha vida inteira é um ano, e por um ano eu fiz cocô assim, ninguém deu bola. Então agora você vai me pegar. Tô começando a fazer cocô, você vai me pegar? Não, não vou deixar, não vai dar certo, né? Então vai ser mais difícil pro cuidador. O cuidador vai ter que ter mais estratégia, mais jeitinho, mais paciência, vai demorar mais. Vai colocar no pinico 10 dias de manhã, lá no 12º dia vai pegar um xixi. Então tem que ter mais persistência, mais vontade, né? Mas a higiene natural não tem idade. Se tu quiser fazer no desfraude, teu filho tem 3 anos, quer fazer? Dá pra fazer. Tu usa as técnicas, tu usa os ensinamentos, tu aprende sobre o funcionamento da bexiga, né? Sobre o processo de digestão, tu aprende sobre mais ou menos o relógio biológico, mais ou menos as posições, mais ou menos os porquês. Então a mente abre, né? E aí tu passa a ter Para uma as visão. grávidas que estão aqui, gente, o melhor momento de começar a estudar é agora, enquanto está grávida, que aí já sai Aproveita. da maternidade fazendo. Eu vi É, muita gente que já desde a maternidade começou com a higiene natural e eu queria ter descoberto antes, que ia ser um mês e eu meio muito também. melhor. Eu queria ter tido coragem de ter feito antes, porque eu descobri na gestação, mas eu só fui fazer com 54 dias. E Aí, aí, a com maioria 40. dos arrependimentos também. Quando eu pergunto, tem arrependimento? Sim, não ter começado antes, né? Todo mundo, quando começa, diz, ai, nossa, era só isso, eu podia ter começado antes, né? Muito mais fácil.
Eu acho que foi isso. Eu te pergunto, um comentário que eu vi aqui bem legal foi acho que foi a Ingrid que falou da criança ter vergonha das necessidades. E é muito isso, né? Porque você nunca viu aquilo. E aí, toda vez que faz, fazem cara de nojo. A criança que não tem a higiene natural. É aquilo, ai meu Deus, pega a fralda, aquilo que você tava falando, pega a fralda, dobra a fralda, ai que nojo, joga fora, vai pro lixo. Esconde. Apareceu uma companheira aqui para. Oi, Serena. Agora cada um com seu companheirinho. Falou, oi, Serena. Oi. Depois você me fala, depois você me fala. Espera um pouquinho. Tá bom, tá. A minha companheira de live, toda live ela aparece. Eu já tenho uma Eu vejo, coleção de lives que a ela Serena vai. Amor, não, agora ela vai pra babá eletrônica, né? Que é o cuspe que cai na testa, que você diz assim, meu filho, minha filha não vai ver tanto desenho no celular. E daí 10 minutos depois, toma, menina, pega esse negócio aqui e fica quieto. tem que. O outro já tá aprendendo o caminho para se eu me manter aí fazendo as lives, ele já tá acostumado. Já aprende, já fica de boa. Então não Eu tem mais perguntas. acho que não, porque eu fui perguntando durante, as outras que a gente que tinham aqui, a gente já falou. A questão de se tem necessidade de controlar o horário que vai levar, não tem. Não. Respeitar quando o bebê quiser, você leva. É, falando que achou que servia só para o cocô, Cocô ou xixi. quais são os sinais, você já falou bastante sobre os sinais também, a idade, todo mundo pergunta. A Vanessa falou aqui, ó, que são tantos sinais que eles dão, parece difícil, mas depois que pega é lindo. Que engrena, né? Ameixa. A cachorra. Não, mas é isso mesmo, é só aprender Vários, depois que vários começa. elogios. Obrigada, gente. Bastante gente participando. Aproveitei para mandar pra... Pode começar quando nasce, Ingrid. Assim que nascer, pode começar. A Vanessa falou que tem duas amigas de 31 e 30 anos que foram criadas sem fralda na década de 80. Sempre pensou nisso, mas sem ideia de como fazer. Então, vamos à prática. Ai, meu Deus, peraí, que eu quase saí sem querer. Vamos à prática de como fazer, né? Que eu acho que eu comecei a falar das idades ideais, mas não falei de como fazer. Quando começar? Bom, primeiro assim, eu tenho certeza que você quer aquilo, para você não fazer algo assim, meio que se forçando a fazer, né? Faz de coração aberto, faz tentando, faz sem perspectiva nenhuma, né? Não adianta também você pegar e posicionar e achar que vai fazer cocô, daí não fez cocô, e você se frustra e não tenta mais. Ou um dia você posicionou, o bebê chorou, daí você acha que ele chorou por causa daquilo, e daí depois não tenta mais. Então, compreender que assim, ó, por exemplo, da mesma maneira que meu filho chora para mamar, que ele chora para dormir, né? Ele pode chorar para fazer xixi e cocô também. Então, dependendo desse choro, pode ser que não seja uma dor, um problema, pode ser só uma reclamaçãozinha daquele momento, né? Então, a gente ter paciência, ter calma. Quando começar? Sempre que o bebê acorda. Então, hoje eu acordo, eu tomo a decisão. É hoje que eu vou posicionar. Então, meu bebê despertou, abriu o olhinho, vou dar bom dia, vou dar beijinho, já tiro a fralda, já puxo o pinico, já vou até o vaso, pego um balde, põe do lado da cama, um potinho de sorvete, a própria fralda aberta, enfim. Vai ser o momento da gente se conectar, né? Estamos acordando, ou o bebê está acordando, é agora, porque o corpo humano desperta e elimina. Então, a chance de você captar ali é muito grande. Então, é o momento também de você ir criando essa rotina. Então, sempre que o meu bebê acordar agora, eu vou posicionar. Então, se ele tem 3 sonecas no dia, 4, você tem 4 oportunidades, né? Tá com cólica, tá reclamando, tá? Então, não custa nada você soltar a fralda, botar numa posição mais favorável, né? Olhar no olho do seu filho, você tentar se comunicar com o seu filho para saber se é isso que ele precisa. Ah, mas meu filho só faz só faz cocô enquanto mama, então faz daquele jeitinho que eu dei a ideia, né? Com um potinho no meio da perna, o bebê mamando, mas com as partes Tem várias fotos, gente. No baixas. Instagram dela tem várias fotos. Na pia, sentada no vaso. Se for muito pequenininho, evita de encostar no vaso. Se quiser encostar, não tem problema. Porque assim, você vai seguindo mais ou menos, vai ver o que dá certo pra você.
sabe? Tem família que acerta com 2 baldes, um na frente do outro, tem família que acerta só na cama, só no banheiro. Mas o que é legal, Paula? Já fica de dica. É que a gente tente ter uma criança e uma prática nossa também flexível. Não importa onde eu tô, nem como eu tô tendo esse olhar, eu vou tentar dar uma facilitada no processo. Então, como que eu vou fazer na rua? Muitas pessoas perguntam. Como que eu vou fazer no inverno? Como que eu... Você pode ter certeza que você encontra jeitos. Ah, com certeza. A gente, ó, já fez na praia, já fez na lagoa, já fez no meio da estrada. É Porque isso. é o lugar que ele tenha feito cocô. Você cria a oportunidade, porque é a mesma coisa assim, eu decidi amamentar. Bom, o meu bebê não vai Toda criança tá mamar. mais velha não faz. Não faz aquele. Toda mãe não vai na praia, faz aquele buraquinho e fala, faz cocô aí, meu filho. É a mesma coisa, gente. Dá pra Não, fazer. e se tiver com 3 anos, se tiver com 3 anos e tiver chegando no shopping, pedir pra ir no banheiro, você vai ter que levar. Então não faz diferença você levar o seu bebê de 3 meses, né? De 6 meses, não tem É problema isso que eu nenhum. acho também. Ah, Acabou tendo. Depois que a gente começou aqui a responder, mais gente fala. A Júlia tá agradecendo porque, por causa da HN, da higiene natural, o desfraude foi bem tranquilo. A Duane aqui, tá ó. falando que o bebê dela tá com 5 meses. Vai fazer 5 meses. E aí queria que resumisse como fazer. É bem isso que ela falou, achou Olha o que eu falei. oportunidade. É. E a Tainá falou aqui o seguinte: minha família, por não conhecer, diz que é para eu tomar cuidado, por ele ser novo, com medo que eu derrube, porque eu sou mãe de primeira viagem. Então, esse é o ponto. A gente, mesmo sendo mãe de primeira viagem, a gente sempre vai fazer o que é melhor para o nosso bebê. Então, quanto mais confortável a gente segurar o nosso bebê, que a gente consiga dar apoio para a coluna, para a cabecinha, né? Para todas as costinhas, melhor vai ser para nós e para o nosso bebê. Então, mesmo que meu filho fique assim, ó, todo acolhidinho no meu colo, eu posso proporcionar que eu deixe pelo menos a fralda um pouco mais aberta, por exemplo, e ele nessa posição comigo, né? Ou então, sempre de costas, porque que é importante que eu consiga dar. Peraí, que quase caiu meu celular. Que eu consiga dar bastante acolhimento para o corpo desse bebê, né? Então, tá dando para ver assim? Não. Tá dando pra ver a posição. Então, Sobe um sempre que pouquinho mais aqui. possível, tá, toda a coluna do bebê apoiada na minha barriga, a cabecinha apoiada no meu peito, o máximo de acolhimento que eu puder, porque todo o sensor do corpo do meu bebê é a pele, né, na espinha dorsal, ele recebe comandos para o cérebro. Então eu deixo ele o mais acolhido possível. Consigo segurar pelo pezinho, legal. Consigo segurar na coxinha, legal. Mas o peso do meu filho tá aqui em mim, para ele poder ficar o mais acolhido possível, com a coluna certinha, para não forçar a coluna, para não machucar o bebê, para ele ficar se sentindo bem, se sentindo tranquilo, se sentindo amado. E aí nisso eu posso ter um pinico aqui embaixo, né? Eu posso estar lá na pia, eu posso estar no banheiro do shopping e aí então segurar ele mais aqui assim, ó, né, Uhum. pro vaso capital lá embaixo. Então, essa é a ideia, que eu consiga acolher o máximo possível o corpo desse bebê e ter tranquilidade. Agora, é muito novinho, eu não vou conseguir. Toca a fralda, dobra a perninha, né? Você Eu vai ver, comecei nossa, no vaso porque, pra mim, eu achava que me dava mais segurança isso de apoiar ele com as minhas pernas abertas, sabendo que tinha alguma coisa ali embaixo, e aí eu me sentia mais segura. Por isso eu uhum, acabei começando no vaso. Mas vai da segurança de cada um mesmo. é. É questão de E é isso que é importante tu ir sabendo mudar de posições também para se respeitar. Um dia que você não tá com a coluna muito boa, não vai estar bom para tu ir na pia, sabe? Um dia que você tá um friozão, assim, levantar e ir até o banheiro, então eu posso ter um piniquinho do lado da cama, né? Então quanto mais flexível você for e o bebê for também, ai, tava, acabou de que falar. horror. Pode Eu tava falar. falando muito alto.
Não, então, quanto mais flexível a gente for e o bebê for, né, para a prática, mais fácil vai ser. Então, antes eu estava dando um exemplo também que eu acabei até não concluindo. Por exemplo, eu escolhi amamentar se eu estiver num jantar, numa praça, num restaurante, num shopping. Eu não vou amamentar do mesmo jeito que eu amamentaria em casa, com o bebê tranquilo, com uma mamada efetiva. Mas eu também não posso e nem devo e nem vou deixar de amamentar meu filho por estar num local assim. Então, é a mesma coisa. Tipo, se ele precisa fazer cocô, né? Por que que no hall da entrada do condomínio os vizinhos se encontram com os cachorrinhos na coleira, tudo fazendo cocô uns nos pés dos outros? E é super normal, né? A pessoa vai lá com um saquinho junto, o cocô do cachorro ainda quente, ainda morno, tá ótimo. Mas aí se eu vou falar do cocô do recém-nascido, todo mundo fica desesperado e acha que é um horror, sabe? Mas, poxa, se eu tiver uma pracinha com meu filho recém-nascido e ele precisar fazer um cocô, pode ter certeza que eu vou no pé de uma árvore e posiciono ele ali no pé da árvore, porque é um cocô líquido de leite materno, é quase como se fosse um cocô de passarinho, um pouco maior. É um, né, uma sujadinha. Então é isso, eu acho que se todo mundo desmistificar um pouco essa ideia do cocô, do como que o cocô é, o que que o cocô é. Não estou dizendo para todo mundo sair fazendo as crianças fazerem xixi e cocô na rua, pelo amor de Deus, né? Até porque se for isso, se isso for acontecer, vai ser uma exceção, vai ser uma oportunidade. Então, geralmente a gente tem uma garrafinha de água, joga uma aguinha ali, né? Se for de uma criança maior, você junta como você juntaria do seu cachorro. Então, calma, né? Também que a gente tem que cuidar, que sempre tem uma visão preconceituosa, né? A gente tem 6 minutos, vou tentar responder as outras perguntas que mandaram. Nossa, como passa Passou rápido. muito rápido. Perguntaram aqui sobre por quanto tempo ficar com o bebê na posição. Então, essa pergunta sempre volta e aí eu já tenho até postagem sobre isso. Quanto tempo dar mamar para um bebê? Até ele dá sinal de que não quer mais, gente. Deu sinal. O Sabe? Teodoro levanta as pernas, se empurra para frente, desde recém-nascido. Ele queria sair da posição, ele esticava as perninhas, faz força para sair. Ele vai te É. avisar que não E em quanto tempo eu fico posicionada para sair xixi e cocô? Depende, porque talvez você se antecipou muito, foi rápido demais. Aí a criança chega lá e demora para fazer cocô. Talvez você demorou muito, daí você mal posiciona e a criança já faz o cocôzão. Né? Talvez esteja com muita necessidade, talvez esteja com pouca, talvez esteja muito cocô, talvez seja pouco cocô, talvez você se apressou, talvez demorou. Então, não existe cronologia. Nesse momento é sentimento. Bom, só que o que eu digo sempre, Paula, para cuidar e não ficar com a criança 15 minutos posicionada, sabe? Botei na posição, fiquei 3, 5 minutinhos, fez cocô, beleza, limpei e saí. Não fez cocô, beleza, saio também. Faço outra coisa, dou um mamazinho, dou umas apertadinhas na barriga, umas massagenzinhas abdominais, né? E Dou às uma vezes é só voltinha. um topping mesmo, gente. Era outra coisa que ele queria. Às vezes pede para posicionar só para dar um pum. Às Ou vezes tu xixi. posiciona ele queria arrotar ou só fazer um xixizinho. Então, essa parte é muito sentimento, muito feeling, né? Para ver como que vai funcionar, como que vai dar certo. Aí perguntaram. Gente, as perguntas que a gente já falou mais ou menos sobre, eu tô pulando porque a gente tá com pouco tempo. Mas com qual idade pode colocar o bebê no vaso com um redutor? Essa Eu resposta lá no sempre, Instagram eu tem. sempre indico um pouquinho acima de um ano, assim, pela questão de imunidade. Sabe, acho que não tem por que tu botar um bebê de 4 meses, 5 meses sozinho num vaso, assim, pra fazer cocô como se fosse um negócio assim, sabe? Senta junto, então, senta junto com a criança no vaso, não tem problema. Mas com o redutor, deixa para um pouco. Quer fazer antes, faz quando você quiser, tá? Não, nada é regra. Mas é mais uma questão, assim, de entendimento, assim, pelas coisas que eu acredito. Eu acho que um pouquinho antes de um ano ainda não é necessário, não precisa. Sem É, pepinico. vamos lá. Aqui perguntaram a mesma coisa. Sobre banheiro público, lavar na pia. Nesse caso, eu acabo usando um lenço umedecido. É, isso.
É isso, a ocasião faz a oportunidade, né? Dependendo, você tá na casa de uma amiga sua, usa o banheiro, né? Normalmente. Eu acredito que suas amigas sejam tão higiênicas quanto você. Se não for, você tenta outra posição, né? Banheiro público depende, é um banheiro que tem uma pessoa ali limpando constantemente, você tá vendo, você pode, né, segurar o bebê um pouquinho mais longe e tal. O que sempre tem que cuidar é para você não ir com a sua mão abrindo porta, levantando tampa de vaso, dando descarga enquanto você manuseia o seu bebê, assim, né? Então você tem um cuidadinho, assim, entra com o braço abrindo, levanta a tampa do vaso com a ponta do pé, enfim, dá pra, você vai criando suas estratégias aí de prática. Aí a pergunta do recém-nascido ela já falou, é posicionar. A posição é sempre 40, pelo menos 45 graus, gente. E aí você coloca É, essa posição do jeito que você imaginar. Se você conseguir é. subir numa árvore e colocar nessa posição, tá valendo também. Por Do isso que a gente jeito, vai trocar a fralda às vezes, e porque dá é, aquela cagadona, assim. do E eu ia jeito. falar sobre as massagens abdominais, Paula. Nunca massagem que seja do umbigo para cima, porque que você vai mexer no estômago, vai fazer voltar o leitinho. Então, massagem sempre do umbigo para baixo. Você pode fazer da cintura para baixo do umbigo, dos dois lados, assim, né? Você pode usar essa parte da palma da sua mão aqui, que é mais firme, e fazer movimentos em sentido horário. Ai, que aqui fica ao contrário, né? Mas enfim, fazer movimentos no sentido horário, dar umas apertadinhas, sabe? Umas apertadinhas assim, tipo assim, ó, né? Lembrando que tem um monte de cavidade, um monte de camada de pele, intestino e tal, então não precisa ser uma coisinha assim, né? Você faz uma coisa mais, tipo, bora, cocô, vamos descer, né? A bicicletinha, por que que eu não gosto tanto que insistam na bicicletinha? Porque a bicicletinha fica empurrando de baixo para cima, sabe? Então, se você vai fazer bicicletinha, faz com a criança já sem a fralda ou com ele já posicionadinho, né? Então, eu já tô posicionadinho, daí você me faz uma bicicletinha, aí me ajuda a botar para baixo. Agora, você fralda a criança, aperta a barriga, faz bicicletinha e ainda não proporciona a posição ou deixar sem fralda, daí fica difícil, né? Ai, gente, vai acabar. Foi maravilhoso. Muito obrigada. Ó, se quem tiver mais Gratidão! dúvidas, gente, vai no Instagram dela, @bebê sem fralda, tem tudo lá. E tem o e-book também. Eu tenho um e-book Tem, maravilhoso, com todas as isso informações, mesmo. vários estudos, tudo de bom. E Tá aí é bom. isso. Dá Tá certo. tchau. Tá Tchau, tchau. bom, prazer.